Gente, boa tarde. Vamos iniciar nossa aulinha de geografia. Nossa aula de geografia se encontra na página 91, do qual nós temos na unidade 2. Vamos falar da regionalização do mundo. Então, nessa unidade, nós vamos procurar estudar quais as possibilidades da regionalização do mundo. No decorrer deste capítulo, vocês, ou melhor dizendo, nós vamos conhecer alguns critérios que foram utilizados para cada proposta de regionalização deste espaço, viu? Nós vamos procurar compreender isso aí. Aí nós temos a regionalização física cultural do globo. Então, eu creio que vocês já ouviram falar da vaca mundi, do qual essa vaca mundi a gente pode observar aí, que aí tem o couro, do qual esse couro tem desenho que são idênticos ao mapa mundi. São idênticos mesmo o mapa mundi. Por isso que deram a este nome a essa vaca. A gente pode até fazer, observa que não são idênticos, parece demais mesmo, né? Então, por isso que é denominado como vaca mundi. Então, minha gente, nessa aula de hoje nós vamos iniciar estudando sobre a regionalização do espaço mundial. Ou melhor dizendo, minha gente, regionalização significa dizer que há divisão deste espaço mundial, do qual nós vamos aprender como foi dividido o mundo em grandes regiões, do qual nós vamos tentar compreender essa divisão regional fundada principalmente em fatores físico ou natural, viu? Fatores físico ou natural. Então, minha gente, essa divisão por continente levou-se em conta o quê? A sua localização e o tamanho da Terra, que são imensas, né? Então, minha gente, a gente pode também conhecer os fatores culturais, que esses fatores culturais eles são importantes para essa divisão, do qual foi utilizado há vários séculos. Por quem? Por os navegadores, os navegantes daquela época, né? E também os estudiosos da superfície terrestre. Então, aqui nós temos como regionalizar o espaço mundial. Então, minha gente, essa regionalização desse espaço mundial, principalmente em superfície terrestre, ela constitui em dividi-lo em regiões, do qual essa divisões em regiões com característica comum, que são várias regionalização possível que vocês hoje nós vamos estudar só uma, mas em vários livros tem diferente. Essa regionalização possível para esse mesmo espaço, cada uma delas ela visa um objetivo. Então, minha gente, por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um objetivo. Então, essa regionalização possível para melhor entender o espaço tem essa visão com um objetivo. Então, minha gente, não existe uma regionalização melhor do que a outra. Não existe. Agora sim, mas pode ser mais adequada do que outra. Por quê? Para quê? Para uma finalidade. Dependendo da sua finalidade, que uma pode ser melhor do que a outra, dependendo do que tu vai procurar, viu? No caso ele falou a sua finalidade. Então, minha gente, o mundo ele pode ser dividido ou regionalizado por continentes. Então, o mundo foi dividido por continentes, que são por continentes ou paisagem natural, ou país desenvolvido, ou país subdesenvolvido, por grandes culturas ou civilizações, principalmente por idioma, do qual a gente pode observar esse mapa aí, ele foi dividido por
idioma, viu? Então são N's, essa divisão, viu? São N's. Então, minha gente, nessa aula de hoje, ao decorrer das aulas, nós vamos procurar entender essa divisão do mundo em continente. Essa regionalização deste espaço mundial mais tradicional, viu? Por continente, a mais tradicional até hoje, a mais frequente é essa por continente, viu? Então, nas aulas nós vamos dividir a divisão por globo por critérios socioeconômicos, do qual esses critérios socioeconômicos eles dão um nome, e esse nome é chamado de norte e sul geoeconômico, viu? Então vamos lá. O que são continentes? O que são continentes, minha gente? Alguns estudiosos costuma se afirmar que nós temos 6 continentes. Então, a superfície terrestre, ela tem 6 continentes. Quais são eles? Continente. Primeiro não vamos colocar em ordem. América, continente europeu, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida, viu? Então, o único continente, esse último continente, no qual a Antártida, pelo fato de relativamente não existir moradia, ela não é intensamente ocupada e ela não é ocupada por habitantes e nem também dividida em países ou estados nacionais. Então, a Antártica é o único que não é intensamente ocupada, viu? E nem também é dividido por estados. Então, por quê? Porque nós sabemos que lá é muito frio, viu? Ou melhor dizendo, gelado. Mas como o ser humano, o ser humano é muito inteligente, hoje há pesquisadores lá estudando este continente, né? A habitação, mas não dizendo que ele é totalmente ocupado, viu? E nem também dividido em país e nem estado. Então, o único continente que não é dividido por país e nem estados nacionais é a Antártida, viu? Os outros todos são ocupados. Então, os continentes, nós sabemos que eles são imensa massa sólida da superfície terrestre, diferentemente das ilhas. Então, as ilhas já é diferente, que são terras imensas bem menores, viu? As ilhas são bem menores do que os continentes. Então, minha gente, a maioria da parte da superfície terrestre, ela é constituída por quê? A superfície é constituída por oceano e mares, viu? Oceanos e mares. Desculpa aí, viu? Eu malando aqui. Então, minha gente, nós sabemos que a superfície terrestre é constituída por quê? Por oceanos e mares, do qual os oceanos e os mares, ele abrange cercadamente 73% do mundo, do qual, mais precisamente, 510 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a essa superfície total do planeta. Já os continentes e as ilhas, ela abrange só cerca de 27% da superfície terrestre, viu? Aí nós temos os continentes, do qual eu falei, né? Continente americano, nós temos o continente europeu, o asiático, nós temos também o africano, a Oceania e a Antártida, viu? Antártida. Então, esses são os 6 continentes que compõem o mundo, né? Então, minha gente, essas partes sólidas, imensa no grupo terrestre, elas são as que mais interessam. Por quê? Pois nelas onde nós seres humanos vivem de forma permanente e do qual
nós constituímos o quê? Habitações, nós construímos estradas, campos de cultivos, viu? Então, minha gente, então os países e os estados, nações, com seus territórios e também com suas fronteiras. Nós sabemos que cada país, cada estado, nação tem sua fronteira. Portanto, uma regionalização do mundo vista pelos os grandes estudiosos para melhor estudar cada país, as regiões humanas, econômicas do mundo, viu? Então, vai levar em conta essencialmente os continentes e as ilhas, viu? Então, minha gente, nossa aulinha de hoje, vamos ficando por aqui. Deixa eu só frisar um pouquinho, porque, outra coisa aqui, quando eu falei os critérios, ilha ou continente, esse critério, essa extensão, nós sabemos, tanto as ilhas quanto os oceanos são porções de terras cercada por quê? Cercada por água por todos os lados. Então, as ilhas, porém, elas são porção de terras bem menores do que os continentes, viu? As ilhas são porção de terra bem menor do que os continentes mesmo. Então, evidentemente, minha gente, que essa distribuição entre ilha e continente, elas não é totalmente objetiva, pois será possível a gente considerar que a Austrália é a maior ilha, nós sabemos disso. Já a Groenlândia é o menor continente, mas a maioria dos estudiosos eles estabelecem que a Austrália é um quê? A Austrália é um conjunto de ilhas que estão próximas e do qual ele forma o continente da Oceania. Praticamente todos os livros, revistas, grandes especialistas, eles consideram a Groenlândia como uma ilha. Então, cada tem seus critérios, apesar de sua grande extensão. Então, a gente, portanto, todas essas porções deste território, elas são iguais ou menor do que a Austrália, que são o continente. Viu? Então, minha gente, era isso. Então, minha gente, boa tarde. Abaixo eu vou estar colocando o nosso exercício, as páginas do nosso exercício. Boa tarde para todos.